dizer que você chegou à aula 4 dessa série maravilhosa que é Aprendendo Crochê do Zero. Você chegou em uma das aulas mais importantes quando a gente fala do crochê. Nessa aula você vai aprender o ponto mais usado, o ponto alto. Você aprendendo esse ponto, você consegue fazer variações lindíssimas, tanto para decoração como para vestuário, enfim. Não se esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever aqui no canal. E se for interessante para você, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, me siga aí nas outras redes sociais que tem sempre novidade, tem sempre coisas maravilhosas para vocês. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Então simbora para nossa aula. Na aula 1, nós aprendemos as correntinhas. Na aula 2, nós aprendemos o ponto baixíssimo, tá? Então aqui nós temos uma carreira de ponto baixíssimo em cima das correntinhas, tá? Na aula 3, nós aprendemos o ponto baixo, que é esse aqui, e aqui nós temos uma carreira de ponto baixo em cima das correntinhas. Nessa aula, nós vamos aprender a fazer o ponto alto, que é, eu acredito, o ponto mais usado no crochê, é o ponto alto. Eu vou ensinar para vocês duas formas da gente começar uma carreira com ponto alto, tudo bem? As duas formas mais comuns e eu vou dizer para vocês qual que eu costumo utilizar. Existem outras formas? Existem outras formas, mas eu vou trazer aqui para vocês duas formas que são as mais comuns, tá bom? Eu já estou aqui com a minha carreira de correntinhas, tá? E aí, gente, é o seguinte. Digamos que o trabalho, para você iniciar o trabalho que você está fazendo, você vai precisar de 20 correntinhas. É a quantidade que eu tenho aqui de correntinhas, tá? 20 correntinhas. A primeira forma que eu vou ensinar para vocês, a gente vai subir o primeiro ponto alto como se fosse uma correntinha, tá? A primeira informação é que existem ponto alto. Quando a pessoa ela tem um ponto muito apertado, o ponto alto dela é menor em relação à pessoa que tem um ponto mais folgado. Ela tem um ponto alto maior. Então, tem pessoas que elas fazem 2 correntinhas e já dá a altura de um ponto alto. Tem pessoas que precisam fazer 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Isso é relativo e é pessoal e você vai descobrir aí qual fica melhor para vocês, tá? No meu caso, 2 correntinhas dá o tamanho da altura do meu ponto alto. Então, eu tenho aqui, ó, 20 correntinhas. E se eu for começar o meu trabalho com correntinha, eu vou fazer mais uma. Porque essas 2 correntinhas aqui, ó, elas já vão ser o meu primeiro ponto alto, tá? Então, talvez vocês não estejam entendendo agora, mas dá continuidade aqui nesse vídeo que vai ficar bem claro para vocês. Então, eu fiz mais uma, eu fiz 21 correntinhas. Se o seu ponto alto precisa de 3 correntinhas para dar altura, você faz mais 2 correntinhas, tá? Aí, eu vou fazer, de fato, o meu primeiro ponto alto agora, tá? Eu vou dar a laçada. Quando a gente fala, deu uma laçada, laçada é isso aqui, ó. É esse ato de passar aqui a minha agulha por baixo do meu fio e ele vai ficar aqui, tá? Então, o ponto alto, eu dou uma laçada. Dei uma laçada e vou vir aqui, gente, na minha terceira correntinha. Então, eu contei 1, 2, que é a altura do meu primeiro ponto alto, e vou vir na terceira e vou inserir a minha agulha, tá? Insere a agulha do mesmo jeito que nós já aprendemos a inserir nos outros pontos, tá? Insere a agulha já passando por debaixo aqui do meu fio e agora eu vou puxar esse fio aqui, ó. Pronto. Eu só passo aqui por dentro da correntinha. Eu fiquei com 3 alcinhas na minha agulha. Então, no ponto alto, eu vou puxar de 2 em 2 alcinhas. Eu vou puxar 2 vezes, de 2 em 2 alcinhas. Eu vou vir, ó, passo, pego a laçada, pego aqui e puxo por dentro de 2 alcinhas só. Deixa eu folgar um pouquinho mais, para ficar melhor. Então, eu vou passar por dentro dessas 2, tá vendo? Pronto. Fiquei com 2 novamente. Vou pegar o fio e vou passar por dentro das 2. Esse aqui é o ponto alto. E aí, ó, essas 2 correntinhas aqui, ó, que eu tenho, né, no início, que eu deixei já reservado essas 2 correntinhas aqui, ó, elas já vão fazer a vez de um ponto alto para mim. Então, geralmente é assim que funciona, é uma das formas, tá, de começar. Então, é como se eu tivesse 2 pontos altos já, tá? Esse aqui, essas correntinhas que fazem a vez de um ponto alto e o ponto alto de fato. Vou fazer mais pontos altos aqui com vocês, para vocês entenderem. Agora, eu dou a laçada, tá? Dou a laçada na minha agulha para mim ficar com 2 alcinhas aqui. Venho aqui, ó, na minha correntinha, na alcinha da minha correntinha, insiro, já passando por debaixo do fio e puxo o fio. Puxei, tá? Pra dentro. Fiquei com 3. Aí, eu pego de novo meu fio e passo por dentro dessas 2 aqui, ó. 1 e 2. Fiquei com 2 alcinhas. Novamente, pego o meu fio e passo por dentro delas 2. Pronto. Fiz aqui o meu ponto alto. E aí, é só você continuar. Eu vou fazer mais uma aqui com vocês, tá? E aí, você
Se você tiver dúvida, você volta e vai testando. Então, eu dou a minha laçada, tá? Venho aqui na alcinha, insiro, pego o fio e trago, tá? Fiquei com 3, pego o fio novamente, passo por dentro de 2 alcinhas, pego o fio novamente e passo por dentro das últimas 2. E assim, é só você ir continuando aqui, tá? Agora eu vou ensinar para vocês a segunda forma de começar, que inclusive é a forma que eu gosto, que eu uso na maioria dos meus trabalhos. Aqui, gente, estou com as minhas correntinhas, tá? E vou mostrar para vocês uma outra maneira da gente iniciar o trabalho. Eu vou iniciar a minha carreira de pontos altos fazendo um ponto baixo, tá? Eu gosto assim, eu acho que fica melhor. Então, eu vou pular essa correntinha e venho na próxima e vou fazer um ponto baixo que nós já aprendemos, que é só, vai lá atrás, pega, eu fico com 2 alcinhas e fecho, tá? Fiz aqui o meu ponto baixo. Agora, eu vou fazer uma correntinha, tá? E esse aqui é como se fosse meu primeiro ponto alto, tá? Que vai ficar na altura de um ponto alto. Eu prefiro esse modo, tá? Aí eu vou dar continuidade aqui fazendo os pontos altos normais, como eu já ensinei pra vocês. Eu dou a laçada na minha agulha, venho aqui, ó, na minha próxima correntinha, que é essa aqui, pego o fio, fico com 3 e puxo de 2 em 2. Puxo dentro de 2, fiquei com 2, venho e finalizo as outras 2, tá? E assim eu vou fazer aqui com vocês toda essa correntinha com pontos altos e vou ensinar para vocês como vocês finalizam a carreira, né? Como finalizar a carreira e como iniciar a carreira de pontos altos. Só, gente, tô chegando aqui no na minha última correntinha, mas eu vou já fazer aqui o comparativo para vocês com os outros pontos, tá? Eu tenho aconselhado vocês a fazerem isso aqui que eu tô fazendo, tá bom? A fazer todas essas amostrinhas de ponto básico. É importante vocês fazerem, terem elas, para vocês visualizarem. Quando vocês baterem o olho numa peça, vocês saberem. Poxa, essa peça é feita toda em ponto baixo, ela é feita com ponto alto. Enfim, olha só, comparando com o ponto baixo. Ele tem as mesmas 2 alcinhas, tá? Aqui, ó, tá vendo? Essas 2 alcinhas aqui. Tem trabalhos que a gente só trabalha com a alcinha da frente, com a alcinha de trás, tá? O trabalho normal, ele pega as 2 alcinhas aqui. E tem trabalho também que a gente só trabalha com essa alcinha aqui, tá vendo? E tem trabalho que a gente pega no meio do ponto alto, tá? Só para vocês verem que com um ponto alto a gente consegue fazer várias variações dele e tem trabalhos diferentes, tá? Agora eu vou ensinar vocês a finalizar e iniciar uma carreira de pontos altos, tá? Tô chegando aqui no meu último ponto, vou fazer, tá? O meu último ponto alto aqui dessa carreira. Estou aqui. Agora eu vou ter que iniciar a próxima carreira, tá? Existem várias formas aqui também, tá, gente? Vou ensinar para vocês a forma mais comum, mais fácil, tá? Você vai vir aqui, ó, eu faço 2 correntinhas, 1 e 2, tá? 2 correntinhas. Se o seu ponto alto é muito alto e você vê a necessidade de fazer 3, você faz 3, tá? Já vou dar aqui a laçada na minha agulha para virar. Isso aqui, essas 2 correntinhas, elas já vão fazer a vez desse ponto aqui, ó, que é o primeiro ponto, tá vendo? O espaço dele é esse aqui, ó. É esse buraquinho aqui, ó, tá vendo? Ele já tá feito com essas correntinhas. Então, quando eu for fazer os meus pontos, eu já vou vir, ó, aqui no próximo buraquinho, tá vendo? No próximo espacinho, que é referente a esse ponto aqui, que é o segundo. Então, não vou fazer aqui, porque eu já tenho as correntinhas, e vou vir aqui no próximo, ó. Vou pegar lá atrás e fazer o meu ponto alto do mesmo jeito que eu ensinei para vocês. Pronto. Aqui eu já iniciei, tá? Vou continuar e vou mostrar para vocês como eu faço lá no final. Gente, ó, no final aqui da minha segunda carreira, vou mostrar aqui para vocês como fazer. Olha só. Vou dar a laçada já aqui na minha agulha, tá? E deixar pronto. Nós temos este ponto aqui, ó, que é o antepenúltimo. E aí, o buraquinho dele tá bem certinho. Só que o último ponto, a gente sempre vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Por quê? Porque é uma correntinha que nós fizemos, lembra? Só que nós vamos ter, mesmo assim, as 2 alcinhas. Ó. Tem essas 2 e tem essas 2 aqui. Então, na hora de inserir, você tem que pegar essas 2 alcinhas para ele não ficar muito folgado, tá? Outra coisa, sempre tome cuidado para você não esquecer de fazer o último ponto. Já falei para vocês, né? É bem comum que crocheteiras iniciantes, elas percam ou acrescentem um ponto aqui, ó, fazendo 2 lá na correntinha onde a gente iniciou, vem, faz mais um ponto aumentando, e aí o trabalho vai abrir, tá? E também é comum que quando chegue aqui, esqueça esse último ponto. Então, nesse caso, o trabalho vai fechar.
tá? Então, pro teu trabalho, se você não quer isso, se você não quer abrir, se você não quer fechar, se você quer que siga um trabalho reto, é importante você ter muita atenção no início e no fim das carreiras, tá? Principalmente para vocês que estão começando agora. À medida que vocês forem ganhando experiência, isso aqui vai ficar bem tranquilo para vocês. Mas agora é importante vocês terem muita atenção. Então, vamos lá. Tô aqui com a minha agulha, vou dar a minha laçada e vou vir aqui no meu antepenúltimo ponto, tá? E vou fazer aqui um ponto alto. Vou pegar a minha agulha da laçada e vou fazer o meu último ponto alto. Aí aqui, ó, eu tenho que pegar essa aqui, ó. Tenho que pegar essas duas alcinhas aqui, ó. Aí isso que eu tô falando pra vocês. Talvez vocês tenham dificuldade e queiram pegar só uma alcinha. Não é o ideal. Porque senão vai ficar um buraco aberto. O ideal é vocês pegarem assim as duas alcinhas, mesmo com dificuldade, tá? Pega aqui o fio, puxa dentro das duas e faz um ponto alto normal. Pronto. Tá vendo como ficou retinho? Olha só. Então, tomando esses devidos cuidados, o trabalho, tá? Ele vai seguir reto. Agora, eu vou começar novamente com vocês uma carreira para vocês ficarem bem aí, bem nessa parte. Então, no meu caso, eu faço duas correntinhas, uma e duas, dou uma laçada e viro o trabalho. Isso já vai, essas correntinhas já vão valer aqui para o primeiro ponto, que é esse aqui, que é referente a esse buraquinho aqui. Eu não vou pegar nele, porque se eu pegar, eu vou estar fazendo um aumento, vou estar colocando 2 pontos em um buraquinho só. Então, eu vou vir no próximo, tá? E a partir do próximo, eu começo a fazer aqui o meu trabalho, tá vendo? E aí, gente, é só seguir dessa forma, tá? O que eu já consigo fazer já aqui com ponto alto? Tudo. Com essas aulas até aqui, gente, você já consegue fazer aí uma infinidade de peças, de bolsa, de vestuários, de decoração, enfim, tá? É só treinar, tá? E aí aqui vocês já conseguem pegar um tutorial de uma peça já que use o ponto alto, tá bom? Então, eu aguardo vocês na próxima aula, que nós vamos aprender o meio ponto alto. Meio ponto alto é um ponto também aí bem interessante, e nós vamos aprender o meio ponto alto, tá? Até mais!